E aí, triatleta, tá sentindo que o seu nado, a sua perna tá, afundando, não tá legal, o nado não tá sendo adequado? Então se liga nesse vídeo aí depois da vinheta que eu vou te mostrar o que você pode fazer para melhorar isso. E aí, triatleta, sou Evandro Cordeiro, sou treinador de triatlon e nós vamos falar hoje sobre a natação. Um quesito aí bem importante, né, na parte técnica da natação e que é um problema para muitos atletas, muitas pessoas, que é essa questão de você nadar com a perna baixa. E para isso eu vou brincar de boneca aqui. Meus amigos vão me zoar quando me verem aqui, né? Mas tudo bem. Tudo pelo bem do triatlon. Em prol da informação, né? Então vamos lá. Tô com a minha Barbie aqui, que não é minha, peguei emprestado aqui da Pietra, né? Da filha da Marcela. E eu vou mostrar para vocês o que vocês devem cuidar nesse aspecto técnico aí de não deixar as pernas, afundarem, né? Parece ter uma poita e tal. Então a questão é o seguinte: quando a gente tem esta posição nadando, nós temos uma posição que a gente chama que não é uma posição hidrodinâmica, ou seja, não é o mais adequado para natação. Quando nós temos esta posição aqui, o mais alinhado com a superfície, é o que nós chamamos de posição hidrodinâmica, tá? Para a gente ter o melhor deslize, né? A gente conseguir fazer com que a gente obtenha uma melhor velocidade na água. Pensando ainda nesta posição hidrodinâmica, uma maneira de você imaginar esta postura na água é você imaginar que o seu corpo se comporte como uma canoa, como um barco, tá? Então ele ficando mais na superfície possível, você vai ter uma hidrodinâmica melhorada. E por que o mais na superfície possível? Porque funciona assim: a água ela vai se apresentar, as moléculas dela em várias camadas, tá? Uma sobreposta à outra. Então imaginemos assim: aqui nós temos o nadador, né? E nós temos ali uma, duas, três camadas, né? Por exemplo, só para a gente visualizar aqui. Digamos que esse nadador está nesta posição aqui. Então ele está pegando uma, duas, as três camadas quando ele está nesta posição. E ele pegando essas três camadas enquanto ele está se deslocando, isso quer dizer que ele tem um arrasto muito maior, tá? Aí nesta posição já não vai acontecer o mesmo. Por quê? Aí nós temos uma camada, duas camadas. Então a segunda e a terceira camada aqui no exemplo, para a gente visualizar legal, elas estariam mais abaixo do corpo do nadador, fazendo com que esse arrasto seja diminuído. Então é legal a gente pensar nesse quesito do arrasto, né, da hidrodinâmica, porque não basta simplesmente você repetir gestos, né, exercícios para melhorar a técnica e tal, e não entender o que precisa ser feito para realmente você melhorar esse aspecto hidrodinâmico, né, para você melhorar o teu arrasto, né, para diminuir esse arrasto na natação, tá? Então esse é um quesito, é você manter o seu corpo o mais elevado, né, o mais alinhado com a superfície possível. Isso inclui, né, o quadril elevado junto com as pernas, tá? Então algumas coisas que podem interferir nisso aqui, tá? Primeiro, eu não vou começar falando aqui da pernada, eu vou começar primeiro pela braçada. Então braçada é um dos fatores que vai sim interferir nessa posição, nessa postura de você estar com o quadril e as pernas mais altas ou não. Porque se você tem uma braçada ineficiente, isso quer dizer que você não gera propulsão suficiente para fazer esse arrasto do seu corpo e trazer o quadril e os membros inferiores juntos. Então vamos pensar aqui, né? Vamos voltar para a nossa Barbie. Digamos que, quando eu faço esse movimento aqui, eu faço isso aqui, rápido, tá? Vocês percebem que quando eu faço o movimento rápido, ou quando eu puxo a cabeça, a perna tende a levantar, tá? E isso que eu estou mostrando isso aqui fora da água. Então, para curiosidade de vocês, peguem uma boneca, qualquer coisa parecida aqui com a boneca, coloquem dentro da água e arrastem pela cabeça para vocês verem o que vai acontecer. As pernas vão subir e você vai ter a força de propulsão sendo exercida aqui na cabeça, onde por arrasto, quadril e membros superiores vão acabar subindo, tá? Então isso é uma questão de física. Então se a gente tivesse muita força, né, conseguisse ter uma propulsão gigante com os braços,
a ponto de simplesmente arrastar as pernas, nós não precisaríamos suprir essa falta, né, de propulsão que a gente tem limitada nos braços com a pernada. Porém, como a gente tem esse limite na braçada, a gente não consegue gerar uma propulsão tão absurda para simplesmente arrastar o quadril e membros inferiores, a gente tem que ser auxiliado pela pernada, além do que também manter uma postura na região do core, né, para você conseguir manter o quadril um pouco mais alto, você manter ativada essa região do core, tá? Então assim, quando você faz esse arrasto, então seria por inércia a gente conseguir fazer essa propulsão e trazer as pernas juntos. Como tem esse limite que eu falei, a gente vai usar a pernada. E essa pernada, para natação de longa distância, né, para natação de endurance, para nós triatletas, essa pernada vai ser um pouco mais ritmada, tá? Quando a gente fala de natação de velocidade, aí essa pernada vai ser com muito mais frequência, vai ter muito mais força, tá? E nesse ponto de a pernada auxiliar para tentar manter ela o mais para cima possível, é preciso fazer isso de forma adequada, porque tem gente que consegue bater as pernas de forma errada, e eu já vi pessoas tentando fazer a pernada ir para trás. Vocês vão pensar que é mentira minha, mas cara, consegue mesmo, é impressionante, mas dá. Tem gente que tenta fazer a pernada de crawl e vai para trás. Por quê? Posição dos pés errada e tal, a pessoa começa a se deslocar para trás. Então tem toda uma questão de flexão de tornozelo, né? Tem uma flexão de joelho também, de quadril, ou seja, não é aquela perna dura, né? Batendo a perna dura. Não, tem uma flexão de quadril, tem uma flexão de joelho, tem uma mobilidade muito boa no tornozelo para poder gerar propulsão. Então tem vários aspectos. Não é esse o assunto aqui agora, especificamente da pernada, mas tem que pensar nisso. E quando a gente tá nadando, a gente tem uma área de pressão muito maior aqui na frente, porque você está tendo esse arrasto hidrodinâmico, né? Você está fazendo força, você está fazendo propulsão para gerar o seu movimento ali para frente. E quando a gente tem uma diminuição da pressão aqui nesse ponto aqui dos pés. E essa diminuição, né, da pressão aqui devido ao arrasto nos pés tem uma tendência de trazer as pernas para baixo, ou seja, de puxar, de sugar, fazer esse movimento de sucção. Claro que isso aqui é uma força exercida pequena, porém, sempre está tendo, o tempo todo está tendo esse contraponto de força. Pressão maior aqui, onde você tem que romper a barreira, e uma pressão maior aqui que tende a puxar. Então você está o tempo todo lutando com essa força dentro da água, tá? E para fazer com que você diminua esse arrasto dessa diminuição de pressão aqui atrás, é onde a gente coloca a pernada e a concentração na musculatura do core para alinhar isso e você conseguir se mover com uma agilidade melhor, com uma velocidade melhor, tá? Com um deslize melhor que a gente costuma falar. Então tem que pensar nesses aspectos para a natação ficar muito mais alinhada e, consequentemente, você vai desprender menos força para você conseguir ter um nado mais aprimorado. Porque quando aqui... Vamos voltar para a Barbie aqui. Minha amiguinha aqui vai trabalhar bastante. Quando você está nessa posição, a tua propulsão de braço tem que ser muito maior, muito mais forte para você gerar a mesma velocidade, tá? E quando você tem essa posição hidrodinâmica aqui, então a força que você vai imprimir na braçada, ela vai ser menor para manter a mesma velocidade. Quer dizer que você não vai fazer força na braçada? Não, tá? Não confunda as coisas. Quer dizer que você tem uma economia de energia. Então, vamos dizer que você está mantendo uma velocidade ali de 1 minuto e 30 a cada 100 metros. Com essa postura aqui, com essa postura ruim, tá? Se você conseguir alinhar essa tua postura, para você manter essa mesma velocidade de 1 minuto e 30 a cada 100 metros, você vai precisar de um esforço menor para manter essa mesma velocidade. Ou seja, aquele mesmo esforço que você faz para manter com o corpo, com o quadril e perna baixando, caindo, se você fizer o mesmo esforço, consequentemente a sua velocidade vai ser maior, tá? Então, bacana pensar nisso daí. Aí, como eu falei assim da braçada, para manter uma eficiência da braçada, então vale a pena também, além de você cuidar desse detalhe de alinhar a pernada e tal, alinhar também a parte técnica da braçada. Então, quando alguém pede para mim alguma coisa o meu quadril baixa demais e tal,
Primeiro eu prefiro que ele corrija a braçada, tá? Por quê? Porque a propulsão maior na natação é a braçada. Eu acho mais tranquilo isso. Eu acho mais tranquilo ele corrigir primeiro a braçada, para ele ter uma braçada mais eficiente e conseguir gerar maior propulsão, para depois essa sobra que precisa para alinhar bem o tronco, né, o quadril, membros inferiores e tronco nessa posição mais hidrodinâmica, para depois ficar mais tranquilo para fazer essa transferência de força para os membros inferiores ali na pernada. Então eu acho mais tranquilo gastar um pouco mais de tempo em você fazer uma braçada mais técnica, mais aprimorada, para você melhorar essa remada, essa propulsão, tá? Para na sequência você também fazer esses ajustes técnicos na pernada. Até porque, como o gesto de natação é muito técnico, você não vai conseguir corrigir tudo de uma vez. Você tem que ir por partes, né? Você pega primeiro uma etapa ali da braçada, por exemplo. Vai pegar primeiro uma etapa da braçada para corrigir, né? Depois você tem que fazer toda essa questão de alinhamento. Tem enrolamento de tronco, não tem? Tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá? E um outro aspecto, né? Uma das primeiras, na verdade, um dos primeiros aspectos que eu gosto de falar nessa questão de você melhorar a propulsão da sua braçada. É a questão de hidrodinâmica nossa natural, a nossa anatomia. Se a gente pensar no nosso corpo como hidrodinâmico, ele não tem nada de hidrodinâmica, ele não foi feito para deslocamento em meio líquido, tá? É simples de você visualizar isso, é só você lembrar de como que é o formato do corpo de um peixe, tá? Tem um formato pontiagudo mais na frente, né? Faz ali como se fosse uma flecha e depois afina um pouco mais lá na região da cauda, tá? É uma anatomia que foi feita para aquilo, para deslocamento dentro da água, tá? Então, claro, tem muitas variações, né, de anatômicas aí para peixes e tal, mas se você pensar de modo geral, todos têm um desenho meio parecido, tá? E o nosso corpo não, né? O nosso corpo a gente tem a cabeça aqui, os ombros em forma de T que não são hidrodinâmicos. E nessa questão de diminuir esse arrasto de ombro, né, que é onde a gente vai ter mais arrasto durante a natação, que vai ser nessa parte superior do nosso corpo. Para tentar diminuir esse arrasto, a gente tem que fazer esse rolamento de tronco e alongar muito bem a braçada, porque quando a gente faz esse rolamento do tronco, o ombro que está finalizando a braçada e que está mais exposto em relação ao ombro que você está com o braço estendido, ele vai reduzir um pouco o arrasto porque ele vai estar rotacionando em direção à parte de fora da água, ou seja, vai ter menos contato com a água e menos contato com a água é menos arrasto, tá? Então, são coisas importantes para você pensar na hora de corrigir a sua braçada, nessa questão do rolamento de tronco, executar uma braçada eficiente. Uma braçada eficiente que eu digo é o quê? Sempre imaginar que você tem uma bola que tem que abraçar, né? Fazer essa puxada e empurrar lá atrás. Se você pensar bem nessa parte da bola, de você abraçar a bola, você já consegue acertar bastante coisa. Claro, precisa de alguém estar orientando, levanta o cotovelo, né? Uma flexão de punho, flexão no cotovelo e eleva ele. Aí você consegue ajustando a tua braçada aos poucos. Legal é gravar, né? Como? Legal é gravar, né? Gravar, claro, gravar, que a Marcela tá me lembrando. Você filmando, até pela questão de percepção corporal, tá? Porque a gente tem uma percepção corporal de estar fazendo uma coisa, só que por vezes, na verdade, estamos executando de maneira diferente daquilo que a gente imagina. Então gravar, tanto fora da água, se você tem a possibilidade de gravar embaixo da água também, né, com uma GoPro ou algum celular que consiga gravar embaixo da água, se tiver essa oportunidade, grave também debaixo da água para você ver o que você está fazendo de movimento embaixo da água, né? Como que está saindo a sua braçada, não só a parte de fora, porque a parte de fora da braçada, que é a recuperação ali da braçada, beleza, né? Isso fica fácil de quem está fora da água visualizar. Mas a fase submersa da braçada é um pouco mais difícil. Então, se tiver condição de filmar, filma para analisar bem, filma de frente, lateralizado, né? Para você ter uma noção muito boa daquilo que você está executando em relação àquilo que você tem de percepção corporal na hora do seu gesto motor. E
Outra coisa que eu sempre falo pro pessoal, natação, não só na natação, mas principalmente na natação. Eu falo que em qualquer atividade que você vai fazer, seja ele fora do triatlon também, né? Mas vai nadar, vai correr, vai pedalar, você tem que estar concentrado no gesto motor que você está fazendo. Cada movimento que você está fazendo, pensando mesmo como que você está executando aquele movimento. E na natação eu penso que muito mais ainda, por ser uma modalidade muito técnica, tá? Então, cada braçada, cada pernada, rotação de tronco, respiração, né, postura que você está, tudo isso você tem que estar pensando o tempo todo como que você está executando, né? E assim, treinando esse pensamento de como que você está executando, você treina também a sua percepção corporal, analisando os teus vídeos e percebendo o que você já conseguiu melhorar, o que não conseguiu, o que tem que ajustar ainda, tá? Então são coisas para você levar para os ajustes, né? E nesse processo, a força, como que vai entrar a força? Nós temos aqui um aspecto grande de parte técnica de natação, ok? Ok, perfeito. Porém, para você manter uma técnica mais aprimorada, você tem que fazer o quê? Retardar a fadiga. Para retardar essa fadiga, é aí que entra a questão do fortalecimento, você estar com uma força adequada, né? Tanto de membros superiores, com região de core, região de membros inferiores. A natação é uma condição mais completa de fortalecimento, tá? E também potência, para você conseguir desenvolver velocidade quando necessário, né? Porque assim, na natação de longa distância, no endurance, por alguns momentos, a gente faz meio que um fartlek, né, nas provas. Então você dá um estímulo de velocidade, você imprime um ritmo mais forte, coloca mais potência, força para você aumentar a tua velocidade e daí em outro momento você coloca uma natação mais ritmada, porque você não consegue manter o tempo todo aquela natação mais potente, né, de maior velocidade. Então, tendo essa parte de fortalecimento muito bem alinhada com força e potência, é onde você consegue manter o teu gesto motor mais adequado, tá? Você consegue manter uma postura melhor e, consequentemente, manter esse nado mais liso, que a gente pode falar, né? Porque você vai ter um deslize melhor e você vai ter mais eficiência na sua natação. Não basta somente cuidar da parte técnica, tem que também cuidar da força, você tem que fazer a preparação de força, tem que ter o trabalho de força, o treinamento de força e potência, tá? Às vezes vão para ela assim, e a parte de resistência muscular, Evandro? A resistência muscular a gente acaba fazendo no dia a dia, trabalhando as repetições, tá? Porque, querendo ou não, nadar, pedalar e correr, você está o tempo todo trabalhando a resistência muscular localizada. Se você está começando com o trabalho de força, que é o que eu preconizo no meu programa de treinamento, no Extreme 3, então a pessoa está começando, aí sim a gente faz uma fase de adaptação com o trabalho de resistência muscular. Mas, no momento posterior, a gente prioriza por trabalhar a força e potência, porque são valências que acabam ficando com pouca carga de trabalho durante os treinamentos comuns aí da modalidade, quando você está nadando ou pedalando ou correndo. Então, para a gente finalizar nosso vídeo, pessoal, frisando aqui os aspectos mais importantes é o que? Trabalhe a parte técnica, comece principalmente pela braçada para depois você evoluir para os outros aspectos técnicos da natação, tá? E não descuide também do fortalecimento, que é para você conseguir ter um suporte, manter por um período de tempo maior essa questão técnica, e se precisar de um auxílio nessa parte do suporte de fortalecimento, nós temos aqui o nosso programa Extreme 3, tem o link aqui embaixo na descrição, você pode acessar ali e vai ter tudo que você precisa de informações sobre o nosso programa. Espero que tenham curtido, aliás, já dê um joinha aí pra gente, né, para colaborar com nós, se inscreva no nosso canal e siga também nosso perfil lá no Instagram, o evandro.tri. Um abraço e até a próxima! Quer melhorar essa questão de não baixar demais a perna? Comece por melhorar a sua eficiência na braçada. Por essa questão de você ter uma propulsão muito maior aí nos braços do que nas pernas para o deslocamento.